Boa noite. Boa noite. Temer evita carro aberto no desfile da Independência, mas vaias e aplausos se limitam a pequenos grupos. Em São Paulo, manifestantes contrários ao presidente voltam às ruas. A PM acompanha até agora sem incidentes. Fernando Henrique põe em dúvida a versão de Lula sobre o sítio Triplex e afirma que há o risco de Lula ser preso. Procuradores da Lava Jato querem saber se Lula podia ficar com presentes que recebeu e que foram apreendidos em março. Museu do Ipiranga está fechado há 3 anos. Obras ainda nem começaram e a previsão para a reabertura é só em 2022. E você já pode mandar sua pergunta aos candidatos à Prefeitura de São Paulo para o debate do dia 18 aqui na Gazeta. Manifestantes contra o governo do presidente Temer saíram hoje em caminhada pelas ruas de São Paulo. A repórter Carla Rodeiro acompanha e tem outras informações. Olá, Carla, boa noite. Olha, boa noite. Olha, os manifestantes já estão indo embora, a maior parte deles já dispersou, porque o protesto contra o governo Temer já foi encerrado há cerca de meia hora aqui na Praça da República. Foi um ato que começou no início da tarde na Praça da Sé, seguiu em passeata até a Paulista e depois desceu a Rua da Consolação. A polícia acompanha à distância acompanhou à distância com um efetivo pequeno durante a tarde, que foi reforçado quando escureceu. Bem, apesar disso, a manifestação aconteceu com tranquilidade, não houve qualquer episódio de violência. Também não houve a divulgação de uma estimativa de participantes. Pelo que a gente pode calcular, estavam presentes ao ato cerca de 8.000 pessoas. É com vocês no estúdio. O desfile de 7 de setembro reuniu milhares de pessoas no Sambódromo, na zona norte de São Paulo. O evento comemora os 194 anos da independência do Brasil. Os portões do Sambódromo do AMB foram abertos às 7 horas da manhã e já tinha gente esperando pelo desfile. Um dia para usar o verde e amarelo, de exibir a bandeira do Brasil. Mas será que todo mundo sabe qual o significado do 7 de setembro? Não sei te dizer o que significa. Não lembro. Quando eu estudei há muito tempo atrás, eu lembrava. Sorte que apareceu seu Josias para, como diria o ditado, salvar a pátria. Foi 1822, não foi? É uma data histórica, né? A nossa libertação. Pois é, já são 194 anos da independência do Brasil. Mas se tem muitas pessoas que ainda não têm consciência da data, outras levam as comemorações a sério. Os desfiles servem para renovar o espírito de patriotismo. Rogério fez questão de trazer os filhos. Importante, acho que voltar com os valores cívicos, né? O Brasil precisa disso nesse momento. O desfile começou às 9h30 da manhã, com a execução do hino nacional. Nas arquibancadas, um pequeno protesto de pessoas que pediam a intervenção militar. O governador Geraldo Alckmin assistiu ao evento do Palanque. Cerca de 8.000 pessoas desfilaram, 4.000 militares, integrantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Além das polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil. Segundo a SP Tours, 30.000 pessoas acompanharam os desfiles. Após assistir ao desfile cívico-militar, Alckmin conversou com os jornalistas e voltou a defender a ação da polícia nos últimos protestos contra o presidente Michel Temer. O governador disse que é preciso coibir atos de vandalismo. A polícia militar está sempre orientada, de um lado, São Paulo, fortalecer a democracia, garantir a segurança das manifestações. Manifestação política, legítima, nenhum problema. Agora, é preciso coibir vandalismo, depredação de patrimônio público, de patrimônio privado. Alckmin disse também que considera bem-vinda a decisão do Ministério Público Federal de acompanhar as próximas manifestações para conferir se há excessos
nas ações de policiais. Uma instituição como o Ministério Público só tem a colaborar. Eu acho que é bom, quer dizer, isso ajuda, reforça propostas, enfim, aperfeiçoamento do trabalho. Eu acho que é muito bem-vindo, não vejo nenhum problema. Além dos desfiles em todo o Brasil, o feriado da Independência também teve protestos contra o governo do presidente Michel Temer e o deputado afastado Eduardo Cunha. Atos foram registrados em pelo menos 19 estados e no Distrito Federal. A maioria das manifestações foi organizada por movimentos sociais, estudantis e sindicais. Sob vaias e aplausos, o presidente Michel Temer participa do desfile de 7 de setembro em Brasília. Michel Temer dispensou o tradicional Rolls-Royce e chegou em um carro fechado. Ele também abriu mão de usar a faixa presidencial. Temer estava acompanhado da primeira-dama, Marcela, e foi recebido pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. Temer acompanhou o desfile de um palanque onde estavam outras autoridades, entre elas o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Assim que Temer foi anunciado, parte do público de uma das arquibancadas gritou "Fora Temer" e "Golpista". A outra parte reagiu, aplaudindo e gritando "Fora comunistas" e "Nossa bandeira jamais será vermelha". Esta foi a primeira aparição pública de Temer desde que foi empossado na semana passada. De acordo com a assessoria da presidência, o público das arquibancadas era formado por convidados do Palácio do Planalto. Alguns ministros que acompanharam o desfile minimizaram os protestos. Para Eliseu Padilha, da Casa Civil, não havia mais de 18 manifestantes. Ele também disse que não há democracia sem liberdade de manifestação. Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, afirmou que houve mais aplausos que vaias quando Temer chegou ao desfile. Já o secretário de Parcerias e Investimento, Moreira Franco, disse que o grupo de inteligência do Palácio do Planalto identificou que os protestos contra Temer vieram de funcionários da EBC, que é a empresa brasileira de comunicação, descontentes com as mudanças na empresa. Segundo ele, os protestos são normais e o governo continua trabalhando para pacificar o país. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz que é difícil acreditar nas explicações do ex-presidente Lula para as evidências que levaram a força-tarefa da Lava Jato a indiciá-lo por suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Fernando Henrique foi entrevistado por nosso comentarista Josias de Souza no blog dele do portal UOL. Essa explicação que o ex-presidente Lula dá de que o sítio é do amigo, o apartamento, houve uma intenção de comprar, mas depois não tem nada a ver, nenhuma coisa nem outra, não me diz respeito. O senhor, como observador, evidente que tem que esperar o julgamento, claro. Como observador, o senhor dá crédito a essas versões? É difícil colar. É difícil porque houve o uso reiterado dos bens e tal, e eu não sei o que... É claro que a justiça vai ter que provar. Às vezes não é fácil provar. O que ocorreria? Primeiro eu queria saber se o senhor acha que o presidente Lula pode ser preso. E o que o senhor acha que ocorreria se isso viesse a acontecer? Poder, se for verdadeiro o que está dito aí, se eu for condenado, qualquer um de nós pode, não é ele, qualquer um de nós, você, eu, podemos ser presos. O que ocorreria no caso do presidente Lula? Se não houver um esclarecimento muito grande das razões pelas quais vai preso, haverá uma reação dos seus partidários e provavelmente uma parte da opinião pública, né? Eu não sei como é uma questão delicada do ponto de vista político. E imagino que os procuradores e os juízes estão numa situação complicada, porque eles têm a lei. Se houver fatos, o que o juiz vai fazer? O senhor acha que hoje há um risco de o presidente eu não Lula tenho dúvida preso? Que há risco. Nesse contexto de votação e aprovação de reformas, o senhor anotou no seu livro que foi uma gravação feita ali no momento, era o que o senhor estava sentindo na presidência, uma frase que me chamou a atenção. Este é o Brasil de hoje, onde a modernização se faz com a podridão, com a velharia, com o tradicionalismo, o qual, na verdade, ainda pesa muitíssimo. Isso foi
escrito em 96, hoje nós passamos aí 20 anos, né? Desde então a podridão aumentou e a velharia, a impressão de que a velharia também aumentou. PSDB e PT tinham uma certa... Um certo frescor. Frescor, alguma coisa de vanguarda. Hoje, não lhe parece que também esses dois partidos, inclusive o vosso, integram a velharia? Me parece, infelizmente me parece. É curioso você leu essa frase aí, como eu estou revendo o terceiro volume, eu repito isso mais adiante. Porque isso era sensível. Quer dizer, você quer melhorar, modernizar, avançar, ser progressista, mas você precisa de partido que existe. E o que existe, a maior parte, é isso. Por isso que é necessária a liderança, né? Infelizmente, nós não fomos capazes de superar esses entraves enormes, que eu chamo de atraso. Não é direita e esquerda. Existe direita e esquerda, mas não é direita e esquerda, é outra coisa, é cultural. São pessoas que querem tirar proveito do Estado. A assessoria de Lula rebateu na página oficial dele, no Facebook, as declarações de Fernando Henrique. O texto diz que Fernando Henrique fala muito e muitas bobagens e que escrituras e outros documentos provam que Lula não é dono nem do sítio em Atibaia, nem do apartamento no Guarujá, que ele teria visitado só uma vez para avaliar a compra. 10 partidos na Câmara dos Deputados já se colocam a favor da cassação do mandato de Eduardo Cunha, do PMDB, na próxima segunda-feira. Ele é acusado de falta de decoro por mentir na CPI da Petrobras sobre contas no exterior. E desde maio está com seu mandato suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Folha de São Paulo, líderes do PT, PSDB, PSB, DEM, PRB, PDT, PCdoB, PPS, PSOL e Rede esperam votação em peso de suas bancadas pela cassação. Esses partidos somam 238 deputados, 19 a menos que o mínimo necessário para a cassação, que é de 257 votos. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a expectativa em relação à votação que vai definir o futuro de Eduardo Cunha. A novela de Eduardo Cunha já dura tanto tempo que vai acabar mudando de gênero. Era drama, está virando comédia. Numa coreografia iniciada na semana passada e que invadiu esse feriado de 7 de setembro, Eduardo Cunha brinca de esconde-esconde com a administração da Câmara. Ninguém consegue encontrar o deputado para notificá-lo sobre a realização, na segunda-feira, da sessão plenária em que os deputados votarão o pedido de cassação de Eduardo Cunha. O dia escolhido para deliberar sobre a cassação de Eduardo Cunha é péssimo. Nas segundas-feiras, a Câmara, o Congresso, costuma ser frequentado pelas moscas. Numa segunda-feira, em meio de campanha eleitoral, aí mesmo é que as moscas tomam conta. Eduardo Cunha e seus aliados, e ele ainda tem aliados, trabalham em duas frentes. Eles tentam esvaziar a sessão para impedir que ela se realize. Se não conseguirem, tentarão aprovar uma pena alternativa. Em vez de cassação, a suspensão do mandato de Eduardo Cunha. Alguns deputados ainda não se deram conta, mas a Operação Lava Jato acabou com aquela ideia de que o Brasil era um país que vivia eternamente à beira do abismo. Com personagens como Eduardo Cunha e assemelhados, o país caiu no abismo. Eduardo Cunha é a própria vivência do abismo. Nesse contexto, os deputados se reunirão na segunda-feira não para deliberar sobre o futuro de Eduardo Cunha. No limite, os deputados decidirão o que será da própria Câmara. Se cassarem Eduardo Cunha, os deputados darão uma chance a si mesmos. Qualquer outro resultado, seja ele qual for, representará a desmoralização definitiva de um dos poderes da República. Boa noite. No dia 18 de setembro, domingo, a partir das 6 da tarde, você assiste aqui na TV Gazeta o debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O debate tem parceria do jornal Estado de São Paulo e do Twitter. Um dos blocos vai ter perguntas gravadas que podem, desde já, ser enviadas por eleitores pelo Twitter. A regra e o formato do debate já foram definidos em reunião com representantes dos candidatos. Vão participar Celso Russomano, do PRB, Marta Suplicy, do PMDB, Fernando Haddad, do PT, João Dória, do PSDB, Major Olímpio, do Solidariedade e Luiz Erundina, do PSOL. Além da transmissão pela TV Gazeta e portal da emissora na internet, o debate pode ser acompanhado ao vivo pelo site do Estado e pelo Twitter, por meio do aplicativo Periscope.
Mediado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, haverá perguntas feitas por jornalistas do Estado e da TV Gazeta, além das perguntas gravadas mandadas pelo Twitter. Os jornalistas vão fazer perguntas aos candidatos no primeiro e no quarto blocos. No segundo, o candidato vai responder a questões formuladas por outro candidato, em ordem previamente sorteada. No terceiro bloco, os candidatos vão responder a perguntas mandadas pelo Twitter sobre saúde, educação, habitação, transporte, segurança urbana e corrupção. O debate vai ser realizado no Teatro da Fundação Casper Líbero e vai contar com plateia. São 320 lugares que vão ser ocupados por convidados, assessores dos candidatos e dos partidos. A sua pergunta para os candidatos pode ser uma das selecionadas. Mande um vídeo com a sua pergunta gravada por meio do Twitter com a hashtag Gazeta Estadão. Neste 7 de setembro, o paulistano não pôde mais uma vez visitar um dos símbolos da independência, o Museu do Ipiranga, fechado por problemas estruturais há mais de 3 anos. E tem mais, o Parque da Independência, onde o museu está muito mal cuidado. Os visitantes reclamam da falta de limpeza e de falhas na segurança. A realeza veio para o lado de fora nos últimos dias. Um jeito de dar uma satisfação e evitar tanta cara de ué, tá fechado mesmo. Dia da Independência, né, deveria estar aberto pra gente, né? Eu vim prestigiar o monumento que eu ainda não conhecia, assim. Em 2012, a Universidade de São Paulo, responsável pelo museu, começou a restauração da fachada. Mas até hoje, basta uma olhada mais caprichada no prédio para ver diversas rachaduras. Só que em julho de 2013, o temor de um desabamento do forro interditou completamente o espaço que era um dos mais visitados da cidade. É bonito tudo, vale a pena. Tem que estar aberto logo, mas demora menos essa reforma, né? O Museu Paulista continua ativo. Na prática, 3 anos fechado para uma reforma que ainda não começou. O que acontece lá dentro, nesse período? Estudos técnicos. E quando a tal da reforma propriamente dita vai começar, ainda não se sabe. Mas a última previsão é que o Museu do Ipiranga vai voltar a funcionar para o público em 2022. Mas até lá, outras questões incomodam também quem passa por aqui. Mesmo o parque, né? Está largado. Hoje, apenas uma viatura da Guarda Civil Metropolitana cuida de todo o parque. Gilmar é vendedor de água de coco e já sentiu queda no movimento, segundo ele, por causa da falta de segurança. Todo mundo fica com receio, com o pé atrás, né? De frequentar um parque tão grande como esse aqui, sem segurança. Antigamente tinha um pouquinho mais de guarda terceirizado e tal, você via, um controle maior. Hoje em dia, de um tempo para cá, parou. Os frequentadores reclamam também de redução no serviço de limpeza, da retirada de folhas do chão ao estado dos banheiros. Tem muito lixo esparramado no chão. A sala da segurança estava trancada hoje. Na administração, ninguém estava autorizado a falar com a reportagem. A alguns passos dali, um dos pontos mais concorridos para fotos, a fonte, que não tem água. Faz tempinho já que está desligada, né? Dá um aspecto realmente de obra. Já não tem mais limpeza, já não tem mais segurança e agora a fonte que dava um visual bonito para fotografar está vazia, né? Eu acho que é um descaso, né? Em nota, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente diz que a fonte está desligada porque deve ser restaurada depois da aprovação dos órgãos de preservação municipal, porque é tombada. Ainda segundo o texto, a segurança do parque está a cargo da Guarda Civil Metropolitana, que tem base permanente lá. O texto não fala sobre a limpeza. Também em nota, a direção do museu informa que nas próximas semanas deverá começar o diagnóstico estrutural do edifício. A partir daí, será possível fazer o projeto executivo do restauro e modernização do prédio e então iniciar as obras. A Força-Tarefa da Lava Jato quer que a Presidência da República faça uma avaliação dos bens que foram levados pelo ex-presidente Lula. Os bens foram apreendidos durante a Operação Aleteia, desdobramento da Lava Jato que investiga Lula. Na ocasião, o petista chegou a ser levado à força para prestar depoimento numa sala do aeroporto de Congonhas. Os investigadores da Lava Jato pedem que o juiz Sérgio Moro intime a Secretaria de Administração da Presidência da República para que promova uma avaliação dos bens. O pedido teve como base uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que apurou
alegou desvio ou desaparecimento de bens pertencentes à União nos palácios do Planalto e da Alvorada. Segundo o TCU, dos 568 itens recebidos nos 2 mandatos de Lula, apenas 9 foram incorporados ao patrimônio da União. E dos 144 bens recebidos nos 2 mandatos de Dilma, somente 6 foram incorporados. Em março, quando a operação foi deflagrada, a Polícia Federal descobriu um cofre no Banco do Brasil, em São Paulo, onde estavam armazenados objetos que Lula alega ter recebido de presente quando exerceu a presidência da República. Entre os objetos estão peças decorativas, espadas, adagas, canetas, entre outros. A Lava Jato quer que a presidência avalie o material apreendido e especifique se algum desses bens não pertence ao acervo pessoal de Lula. Em nota, os advogados de Lula dizem que a Lava Jato, mais uma vez, dá prova da obsessão pelo ex-presidente. No texto, a defesa do petista diz que o acervo presidencial é composto de documentos, cartas e outros objetos que Lula recebeu do povo brasileiro e de estrangeiros durante os seus 2 mandatos presidenciais. E que, ao final do último mandato, o ex-presidente recebeu esse acervo catalogado e devidamente verificado e que não há qualquer ligação entre este material e a Justiça Federal de Curitiba e muito menos com a Operação Lava Jato. Foi realizada hoje em várias capitais brasileiras a 22ª edição do Grito dos Excluídos. Foram registrados protestos em Belo Horizonte, Recife, Macapá, Fortaleza, Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo. O objetivo do protesto é chamar a atenção à situação de exclusão social de alguns grupos, como os moradores de rua. O ato teve o apoio de diversas centrais sindicais e movimentos populares. Houve também protesto contra o governo do presidente Michel Temer. Durante a concentração na Praça da Sé, os participantes fizeram uma encenação para representar a violência contra a população de rua. Em seguida, saíram em passeata pelo centro. O lema deste ano é baseado em uma fala do Papa Francisco feita no ano passado durante um encontro com movimentos sociais na Bolívia. A frase faz referência aos problemas sociais e ambientais provocados pelo atual sistema de produção mundial. O Grito dos Excluídos ele acontece há 22 anos no Brasil. O objetivo do grito é sempre um lema fixo que a gente tem, é a vida em primeiro lugar, né? Então, lutar por aquilo, tudo aquilo que gera vida digna, moradia, trabalho, saúde, educação. O ato foi encerrado na Igreja Nossa Senhora da Paz, na região do Glicério. Em outro ponto da cidade, o prefeito Fernando Haddad participou da caminhada. Após deixar a Avenida Paulista, o grupo desceu a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio no sentido Assembleia, no Ibirapuera. O protesto terminou por volta do meio-dia, em frente ao Monumento das Bandeiras. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Março de 2014, Dilma critica documentos apresentados pela Petrobras sobre a compra da refinaria de Passadina. Um grave erro da comunicação. Ao cometê-lo e num ano eleitoral, Dilma atraiu totalmente para si o escândalo da Petrobras e suas futuras consequências políticas. 31 de agosto de 2016, Dilma acaba de ser derrubada da presidência. Temer, presidente, diz que não aceitará ser chamado de golpista. 3 dias depois, na China, Temer opina. Os protestos contra ele, Brasil afora, são inexpressivos. Coisa de 40, 50 ou 100 pessoas que quebram carros. No dia seguinte, em São Paulo, 100 mil pessoas protestam. Da Paulista ao Largo da Batata, o coro. Fora Temer e golpista. 7 de setembro, hoje. No desfile em Brasília, novamente o coro. Fora Temer, golpista. Tem quem prefira registrar só os aplausos e menosprezar as vaias, inclusive no governo. Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, respondeu ironizando: são 18 pessoas em 18 mil. Padilha comete o mesmo erro dos que menosprezaram os atos contra Dilma. Bem informado, o ministro sabe que nesse 7 de setembro aconteceram protestos em 19 estados. Fatos à parte, mais um nessa sequência de graves erros na comunicação. E isso com uma semana de governo oficial apenas. Comunicação de massa, como mostra a história, é fator decisivo. Mesmo o que a princípio parece ser um pequeno erro, pode custar muito. Em maio, imagens inaugurais do governo levaram a carimbos.
Um deles, o da misoginia, um governo só de homens para homens, sem mulheres. Na guerrilha da comunicação para massas e nesse contexto, munição para os adversários, a frase bela, recatada e do lar. Frase numa reportagem que assim definiu Marcela, casada com Temer. Frase produzida à revelia do governo e sua comunicação oficial. Mesmo pequenos gestos importam. Por isso, seria importante também o cerimonial da presidência não se descuidar. No desfile desse 7 de setembro, da saída do carro até a entrada do palanque oficial, Temer esteve sempre 2 passos à frente e não ao lado da mulher, Marcela. Boa noite. A oposição venezuelana e apoiadores do governo fizeram novos protestos nas principais cidades do país por causa do referendo revogatório contra o presidente Nicolás Maduro. A oposição acusa o Conselho Nacional Eleitoral de adiar o processo para que o governo ganhe tempo. Se o referendo acontecer até 10 de janeiro e Maduro perder, vão ser convocadas novas eleições presidenciais. Se a votação acontecer depois dessa data e o mandato for revogado, ele seria substituído pelo vice-presidente. Nicolás Maduro acusa os opositores de usar violência e de tentar um golpe de Estado. O Reino Unido anunciou que vai construir um muro em Calais, na França, para impedir que refugiados da África e do Oriente Médio cheguem ao país pelo Canal da Mancha. A construção tem sido chamada pelos meios de comunicação ingleses de a Grande Muralha de Calais. Ela vai ter 4 metros de altura e 1 quilômetro de extensão. A obra é financiada pelo governo britânico e deve ficar pronta até o fim do ano. O Unicef alerta que mais de 50 milhões de crianças vivem deslocadas no mundo. Elas foram forçadas a deixar suas casas por causa de guerras, violência e perseguições. A agência da ONU relatou que 17 milhões de crianças estão deslocadas dentro de seus próprios países e 31 milhões vivem refugiadas no exterior. O Unicef pede que as autoridades acabem com a detenção de crianças imigrantes e de solicitantes do status de refugiado, não as separem de suas famílias, permitam o acesso aos serviços de saúde e promovam a luta contra a xenofobia e a discriminação. Ativistas sírios acusam o regime de Bashar al-Assad de ataque químico na cidade de Alepo. Tropas do governo teriam usado bombas de gás cloro no ataque a um bairro controlado por rebeldes. O gás cloro causa queimaduras e afeta os pulmões. Imagens distribuídas por grupos ativistas mostram crianças e outras vítimas recebendo os primeiros socorros na rua. E depois, levadas a um hospital improvisado, onde recebem máscaras de oxigênio. Mais de 80 pessoas teriam sido atendidas com dificuldades respiratórias. Uma investigação recente da ONU descobriu que tanto o regime sírio quanto o grupo terrorista Estado Islâmico já usaram armas químicas no país. O governo nega a acusação. A cidade de Alepo está parcialmente ocupada pelos rebeldes desde julho de 2015 e cercada pelas forças do governo, deixando os moradores sem água, alimentos, remédios e combustíveis. Em época de crise, o brasileiro usa a criatividade para conseguir um dinheiro extra. E tem sido assim com o comércio de cabelos. Homens e mulheres com os fios longos encontram no corte a solução para o pagamento de pequenas dívidas. Rosemary é autônoma e para pagar a conta de luz, ela abriu mão da própria vaidade e está decidida. Vai vender o cabelo para sair do sufoco. Eu sou obrigada a pagar R$ 568 ou eles cortam a minha energia. Então, quer dizer, é obrigação, é necessidade. O Brasil está numa crise que você vende o que tem e o que pode. O que eu posso vender são meus cabelos. Agora de cabelos curtos e com R$ 350 na mão, ela se sente aliviada. Corte novo, novo visual. É isso aí. Em tempos de crise, alguns setores se destacam na hora de arrumar um dinheiro extra. É o caso do comércio de cabelos. Em cada salão, o cabelo vale um preço. Fios loiros, lisos e sem tratamentos químicos são os mais raros e os mais caros. A grande maioria, até devido à crise que está acontecendo no momento no Brasil, é por pagar dívida mesmo. São contas geralmente água, luz, né?
às vezes um complemento de um aluguel atrasado, tem vários motivos, entendeu? Todo este cabelo exposto é humano, alguns com química, outros completamente naturais. Só neste comércio, o estoque chega a mais de 200 tufos como este. Luana trabalha como operadora de caixa, mas o salário deste mês não foi o suficiente para ela realizar o sonho de mudar de casa. A solução foi dizer adeus aos longos cabelos para conseguir dormir tranquila, sem o peso da preocupação. Minha cabeleireira também sempre fala que meu cabelo é muito bonito, que qualquer pessoa gostaria de ter o meu cabelo. Os cabelos também são a solução para as mulheres que têm alopécia, uma doença que causa a perda do cabelo. Aqui, uma peruca varia de R$ 700 a R$ 3.500. Hoje a gente atende desde mulheres que precisam por uma necessidade, passam por um momento de quimioterapia, ou por uma alopécia, né, que tem a perda parcial ou total dos cabelos, e também mulheres que querem alongar as madeixas, mudar o visual, ter aquele cabelão ou dar um volume. Eu tive calvície, né? Então essa foi a melhor solução que a gente encontra hoje em dia, né, para não ter que estar frequentando festas e os olhares lá, né? Ai, que mulher feia, ai, que mulher careca, ai, né? É o caso da Fernanda, que teve alopécia. Encontrou nas perucas uma forma de resgatar a autoestima. Na verdade, o pessoal não sabe o quanto eles estão ajudando quando vende cabelo. O quanto eles estão nos ajudando, porque isso não é só a beleza, mas o pessoal trata a gente como se fosse outras pessoas, assim, um ser de outro mundo. Parece que dá aquele ânimo, assim, quando a gente está com cabelo. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente está ouvindo falar dessa polêmica dos reajustes dos salários dos servidores públicos do governo federal. A conversa agora é sobre o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que teoricamente tem o teto dos salários do funcionalismo. Se os salários do Supremo aumentam, crescem também outros do governo federal e nos estados. A despesa aumenta. Mas a maior parte dos aumentos dos servidores, apesar dessa conversa, já passou no Congresso, em junho. A despesa vai aumentar aos poucos. Em 2018, serão 32 bilhões a mais de despesa. É dinheiro. Equivale a 2/3 de tudo que o governo federal gastou em obras no país inteiro no último ano. E esse dinheiro nem existe. Para pagar os reajustes, o governo terá de fazer mais dívida, pagar mais juros para quem já é rico e empresta ao governo. Os servidores, em geral, têm tido reajustes baixos. Quando tem, argumentam eles e o governo. É verdade, mas mesmo assim, a despesa média por servidor aumenta, pois são contratados mais servidores nas carreiras que pagam melhor. Na média, desde 2011, o gasto médio do governo com salário por servidor subiu 6,7% acima da inflação, para R$ 9.290 em média. Já o salário médio dos empregados do setor privado subiu 4%, para R$ 2.019. Mais gente pode ter tido reajuste maior, mas a média dos salários de quem é empregado subiu a esses 4% mesmo. Os salários do setor público federal são bem maiores. A qualificação e a formação dos servidores, no entanto, são também bem maiores do que no resto do país. Ainda assim, há distorções. As mesmas funções pagam muito mais no setor público do que no privado, em especial as que exigem menos qualificação. A despesa federal com salários tem ficado mais ou menos estável em 5 anos. Mas, vamos repetir, há muita distorção, como aposentadorias gordas concedidas no passado. Na média, cada aposentado do Poder Judiciário Federal leva mais de R$ 25 mil por mês. No setor privado, o teto das aposentadorias é de R$ 5.147. Os servidores não podem ficar sem reajustes, claro, mas no momento, os salários médios do setor público crescem. No setor privado, caem, fora o desemprego. Há injustiças de privilégios do passado que inflam os gastos. No mínimo, neste momento de crise horrível, os reajustes deveriam ser adiados. Boa noite. A Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, virou um ponto de descanso para moradores de rua que não conseguem dormir na Cracolândia. Enquanto a cidade amanhece a todo vapor, muitos ainda dormem. É assim com o Robson. Foram 16 anos na Cracolândia, que fica a 2 quarteirões daqui, na rua Dino Bueno. Mas hoje, ele prefere a Praça Princesa Isabel. Vim pra cá porque lá é muita treta, muito fluxo.
A obra em granito e bronze de Vitor Brecheret tem 48 metros de altura. Foi inaugurada no dia 25 de agosto de 1960. Naquele dia, o interior do monumento abrigou um banquete para 70 pessoas, organizado pelo então governador Carvalho Pinto. No fim de agosto, a prefeitura removeu pessoas e barracas para uma cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado. Desde então, homens da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar fixarão bases no quarteirão. A PM só age se houver alguma ocorrência, como furtos e agressões, e a GCM para evitar novas ocupações permanentes. Nós conversamos com alguns comerciantes aqui da praça e eles não quiseram gravar a entrevista. No entanto, eles contaram que a presença das pessoas dormindo aqui atrapalha os negócios porque gera uma sensação de insegurança. Eles também temem que as medidas tenham um efeito paliativo, ou seja, que o local possa ser ocupado novamente. Danilo acha que quando anoitece é pior. Eu mesmo já fui assaltado aqui 2 vezes. Uma de faca e a outra em frente à loja. Dependendo do horário, o comerciante evita até voltar para casa, na Zona Leste. Para não ir embora de noite, eu trabalho até 10 horas, aí eu vou só... Hoje eu estou indo porque eu estou indo mais cedo, mas eu durmo aqui a semana inteira e só vou embora nos fins de semana. Dona Rivanda lamenta o estigma negativo do endereço onde mora. Fica até difícil para gente vender um apartamento, ninguém se interessa. Porque tudo fala que é Cracolândia, né? Mas há quem acredite que a desocupação do Dia do Soldado trouxe mais segurança. Depois que os moradores se mudou, ficou bem melhor, entendeu? A gente passa agora mais tranquilo, sem medo também, né? Até a nossa segurança mesmo, que os polícias ficam ali, até a segurança melhorou bastante. Pastor Reinaldo conhece essa realidade. Ele conta que a igreja que fica na frente da praça ajuda como pode. A gente orienta a não dar dinheiro, mas sim servir com a roupa, com a comida, com alguma outra coisa assim. E sempre oferecer o encaminhamento, seja para o tratamento público. A gente não é contra o tratamento público, pelo contrário, a gente acha que é uma alternativa e consiga mudar de vida. Hoje tivemos o que os meteorologistas chamam de máxima invertida. À tarde, os termômetros chegaram a marcar 22 graus, mas é agora à noite que a temperatura vai cair e vai fazer frio. Neste momento faz só 16 graus aqui na capital e pode chegar a fazer até 10 de madrugada. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Por mais que a massa de ar seco polar já comece a enfraquecer, o frio da madrugada vai continuar intenso em boa parte do centro-sul do país. Os termômetros vão amanhecer marcando apenas 6 graus em Curitiba e 10 em Porto Alegre. E a previsão é inclusive de geada nas serras gaúcha e catarinense e também ali entre o Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas da região sul, o dia deve começar com névoa, mas ela se dissipa ainda pela manhã e aí o sol predomina e espanta esse frio da madrugada. Em relação às chuvas, quase nada muda, viu? Chove ainda de forma pontual entre o norte do país, passando por Goiás, interior de Minas, até o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. No Rio, onde acontecem as Paralimpíadas, o dia amanhã será de muita nebulosidade, com chuva só à noite e a máxima por lá fica em torno dos 26 graus. Já em BH faz 29, em Salvador 28, em Fortaleza 31 e em Teresina 39 graus. Aqui no estado de São Paulo, por causa da influência do ar polar, as temperaturas ficam amenas nessa quinta-feira. No interior, o tempo continua firme, a máxima não passa dos 23 graus em Marília e dos 24 em Presidente Prudente. Em Barretos, mais ao norte paulista, teremos mínima de 10 e máxima na casa dos 23 graus. E aqui na faixa leste, a nebulosidade diminui em relação a hoje, o sol aparece mais, mas o dia ainda fica bem fresquinho. Em Sorocaba, as temperaturas vão ficar entre 8 e 22 graus nessa quinta-feira. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Nessa próxima madrugada, teremos mínima só de 10 graus aqui na capital e máxima amanhã à tarde de 23. Na sexta, esfria mais. A máxima prevista para a tarde é só de 20 graus. Já no final de semana, uma boa notícia para quem gosta de calor. Vai esquentar e no sábado a máxima deve chegar aos 24 graus, com tempo firme, pouca nebulosidade e sol forte. As expectativas sobre o futuro da economia brasileira na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
Entrevisto o doutor em Economia Fernando Botelho, professor de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado. Professor, o olhar para o futuro gera uma ansiedade muito grande, até porque, em função do impeachment, houve aí uma divisão no país em relação às opiniões. Quem é favorável a Michel Temer entende que ele vai cumprir aquele compromisso que anunciou na primeira fala em rede nacional, que vai resgatar a força da economia brasileira. Por outro lado, a oposição, o PT, os aliados da presidente Dilma, movimentos sociais, anunciam que tempos piores virão, principalmente para a camada mais pobre da população. Eu quero ouvir o senhor, o que é que se pode esperar da economia do país, a partir do ponto em que está muito difícil, nos 28 meses de Michel Temer? É uma boa pergunta. Boa noite, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. A questão toda é que a gente não deve esperar um agravamento da situação, assumindo aí que o Michel Temer consiga fazer algumas mudanças, algumas reformas, que ele consiga manter essa base de apoio no Congresso e, com isso, passar essas reformas. Então, a expectativa é que a economia pare de cair, pare de piorar e comece um lento movimento de melhoria ao longo desses 28 meses. Então, na verdade, eu acho que o quadro é que para de piorar, porém não melhora muito rápido, principalmente na questão do emprego. Então, o desemprego deve permanecer alto, infelizmente, por bastante tempo. Bom, eu ouvi que ele pode até aumentar num primeiro momento dos 12 milhões, chegar nos 14 milhões. É crível que isso aconteça? É possível. Muitas empresas, em razão do quadro que se colocou aí nos últimos anos na economia brasileira, nos últimos 3 anos basicamente, estão em grande dificuldade, né? Muitos percalços, problema de endividamento, a economia leva sempre tempo para reagir. Então, nesse primeiro momento, pode ser que o desemprego ainda continue crescendo por alguns meses, porém as causas fundamentais já vão sendo resolvidas, que é essa questão do pessimismo excessivo que existia sobre a presidente Dilma Rousseff e que agora, com Michel Temer, o humor do mercado, o humor dos empresários já começa a mudar, o que dá uma esperança dessa recuperação. Bom, o senhor fala do humor do mercado, o humor dos empresários, esse tipo de... a confiança que parece que já foi expressa e pesquisas detectaram. Entretanto, para a manutenção dessa confiança, a ponto do dinheiro represado resulte agora começo de investimento para a reversão do desemprego, que Temer tende a apresentar? A primeira coisa, ele tem que conter a questão fiscal, essa sangria fiscal que o Brasil tem por muito tempo, principalmente durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Até em parte por isso ela sofreu o processo de impeachment, ela escondeu a verdadeira situação das contas públicas, o que é muito grave. O Brasil gastou mais do que arrecadava. Tá, isso vale para o governo federal, vale para os estados, vale para muitos municípios. A gente tem que conter esse processo, né? O governo tem que gastar somente aquilo que ele arrecada e gastar de forma responsável, em programas eficientes, entregando bons serviços para a população. Então, o primeiro trabalho de Michel Temer é fazer o orçamento do governo federal caber na arrecadação. Tá? Então, ele vai encaminhar agora ao Congresso, já encaminhou, na verdade, e espera-se a aprovação dessa contenção de despesas públicas e depois, provavelmente, ele vai ter que avançar em algum tipo de reforma da Previdência que, infelizmente, é uma situação insustentável, algo precisa ser feito, caso contrário, o governo brasileiro não vai ser capaz de pagar previdências, ou seja, a Previdência brasileira precisa ser salva. Agora, contenção de despesa pública, né? Porque quando o governo gasta, isso não é necessariamente um mal. Pode ser investimento, que é uma coisa muito boa e gera emprego. Né? Então, quando se fala em contenção de despesa pública com ânimo, né, no sentido de que isso possa ser o caminho para o equilíbrio da economia, equilíbrio fiscal, etc., a minha pergunta é, mas com que tipo de contenção? O governo para de investir de vez, não avança na infraestrutura, não avança em necessidades fundamentais e básicas do país? Aí são agendas muito difíceis e muito dolorosas. Isso é difícil um governo que não foi eleito como cabeça da chapa, como o caso do Michel Temer, ele foi eleito como vice-presidente, conduzir um processo de reformas tão duras. Mas aí temos que lembrar o seguinte:
uma agenda, aumento de eficiência, fazer mais com aquilo com que já se gasta. E segundo, ter um programa de concessão para que a iniciativa privada, e existe muito dinheiro aqui no Brasil e principalmente no mundo, disposto a investir em infraestrutura no Brasil. Então, a grande objetivo é criar condições, dar a estabilidade de regras e regras razoáveis para que esses investimentos ocorram aqui no Brasil. Então, esse é o desafio de Michel Temer. De um lado, aumentar a eficiência da máquina pública e, de outro, produzir esse programa de concessões que dê esse boom que tanto a economia brasileira precisa para aumentar a sua produtividade. O senhor destacou que o presidente Temer, as pesquisas também mostram isso. Ele não tem, o índice de popularidade dele é muito baixo. E também ele não tem ali aquele voto direto, né, na pessoa, como já houve no Brasil, vice-presidente sendo eleito separadamente. Né? Agora não entra na chapa, ele foi eleito, não dá para questionar isso, porque ele estava na chapa da presidente Dilma, que foi eleita. Mas a pergunta é, sendo obrigado a tomar medidas consideradas difíceis, duras, remédio amargo, portanto impopulares, como é que Temer vai conseguir suporte e apoio no Congresso para a aprovação dos projetos que se mostram imprescindíveis para o resgate da força da economia que ele já prometeu? Aí eu acho que é uma questão muito mais de comunicação. Eu acho que ele tem que comunicar, ele tem que dialogar com a sociedade de uma forma muito transparente e muito clara sobre a real situação da economia, a real situação do país. E, de fato, convencer as pessoas de que esse é o caminho a seguir. E eu acho que ele tem um bom amparo técnico, ele se cercou de pessoas muito capazes no Ministério da Fazenda, no Banco Central, pessoas do mais alto calibre intelectual e competência. Eu acho que ele tem que, abrir um diálogo muito claro com a população sobre o que precisa ser feito. Questão da Previdência. Hoje, a Previdência paga mais do que arrecada, já bastante. A tendência é que essa diferença cresça ainda mais à medida que a população vai envelhecendo. Então, se você não fizer uma reforma na Previdência, ela vai se tornar insustentável. O governo brasileiro não vai conseguir pagar a Previdência. Ele acerta em encaminhar já a reforma da Previdência? Eu acho que é uma conduta honesta, esquecer um pouco o calendário eleitoral e pensar realmente no que é importante para o Brasil. É importante que o Brasil encaminhe essa reforma. A Previdência precisa ser salva no Brasil. Esse é o caminho para salvar a Previdência, né? Então, é importante que se discutam as regras, de repente... Quer dizer, abrir o debate, abrir o debate de forma franca, clara, sem um pouco essa força ideológica que existiu, esses tabus que foram criados. Agora a gente chegou no momento em que não dá mais para perseguir, o Brasil não consegue mais avançar sem lidar com esses problemas. A última questão, nós estamos num momento na vida do país em que a expressão de satisfação ou insatisfação encontrou um canal que é a rua, as manifestações. Nós temos acompanhado muitas manifestações, antes do impeachment a favor e contra, agora contra Michel Temer e fora Temer, diretas já. Essas manifestações podem ser um elemento que dificulte muito que Temer possa implementar esse rol de medidas que o senhor acaba de mencionar? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que é uma forma de pressão que chega lá no Congresso, no próprio governo? É complicado, mas, de novo, aí eu acho, novamente, é uma questão da comunicação. Certamente são grupos que estavam aliados com o antigo presidente, a antiga presidente Dilma, e que agora se viram alijados do poder, né? Então tem essa carga pragmática, pessoas que às vezes perderam emprego lá no governo. Outro grupo de pessoas são pessoas realmente alinhadas ideologicamente com o governo. Mas eu acho que é importante o presidente Michel Temer dialogar com a população, mostrar que as medidas que ele está tomando são realmente necessárias e que vão trazer algum benefício para o Brasil aí num horizonte de 1 ano e meio, 2 anos. Então ele tem que convencer a população que já está nessa situação de penúria, muitas vezes, a fazer ainda um pouquinho mais de sacrifício, se aposentar um pouquinho mais tarde, eventualmente, para que a gente possa ter um país mais saudável para os nossos filhos, para os nossos netos. Certamente não será fácil. Não será fácil. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir. Daqui a pouco tem clássico paulista no Brasileirão. Em ótima fase, o líder Palmeiras recebe o São Paulo, que está em crise. Perdi uma perna sobre 2 rodas, mas como todo brasileiro me superei. Hoje, outras 2 rodas me dão confiança para levar meu corpo e meu país pro pódio.
Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Amigo, sabe onde eu encontro gente bem feliz com o prefeito? Lá na propaganda do PT. E praça com Wi-Fi funcionando? Propaganda do PT. E escola com bastante computador? Propaganda do PT. Você não fala outra coisa? Ó, cuidado com o radar, hein? Na propaganda do PT, tudo funciona. Mas você não vive na propaganda do PT, não é? Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O que era bom ficou melhor. Com a Haddad, o transporte público ficou melhor. As faixas exclusivas deixaram o ônibus mais rápido e o bilhete único mensal deixou a passagem mais econômica. Agora os ônibus também estão ficando mais confortáveis. A frota começou a ser equipada com ar-condicionado e pontos de Wi-Fi. E estamos trabalhando para todos os ônibus serem assim. Transporte público mais confortável. Isso é diferente. Isso é Haddad. Atenção, grande aniversário Veste Casa. Vários produtos, preço de fábrica. Lençol casal 180 views para cama box por apenas R$16,99. Preço imbatível, R$16,99 cada. Travesseiro 170 views por apenas R$9,99. Preço imbatível, R$9,99 cada. Manta estampada a partir de R$19,99. Preço imbatível, R$19,99 cada. É amanhã na Veste Casa. Moro em São Mateus e conheço as dificuldades. Sei como melhorar a região. Regularização fundiária, mais creche, postos de saúde e segurança. Alain Bezerra, 55444. Isenção fiscal para quem investir no esporte. Convênios com faculdades para criar novos centros esportivos. Pela melhoria da qualidade de vida em São Paulo, vote Benê, 55655. Nessa eleição, vote em quem tem coragem para mudar. Vote nos vereadores da coligação PMDB-PSD. Vote 15. Zé Armando Vanucci revela tudo sobre os bastidores da TV no Todo Seu de hoje. Para diminuir a espera por uma consulta e o tempo gasto nos deslocamentos pela cidade, vamos criar o programa Saúde nos Bairros. Unidades móveis como essa, com médicos, enfermeiros e equipamentos para exames, atenderão a população no próprio bairro, em locais, datas e horários agendados. Você vai ser informado via telefone ou WhatsApp. O Saúde nos Bairros vai funcionar 7 dias por semana, atendendo as regiões mais necessitadas da nossa cidade, para a sua saúde ser melhor. Hoje no Todo Seu tem um bate-papo divertidíssimo com o cantor e ator Zé Brito. Na saúde, eu vou começar abastecendo a rede com remédios e contratando 2.000 novos médicos. Eles vão se distribuir pelas áreas mais carentes, em hospitais e UBSs. E também vão reforçar as equipes do Programa Saúde da Família que eu trouxe para São Paulo quando fui prefeita. Não é fácil, mas eu não vou descansar enquanto houver gente esperando tanto tempo por remédio e médico na rede pública. No Todo Seu de hoje tem um musical diferente e que você gosta muito, Os Barbatuques. Eu sou Ana Lazarim e tenho uma atuação social no sítio de Araguá, onde criei um movimento de moradia e quero trabalhar para trazer saúde, cultura, lazer para a região. Ana Lazarim, vote 45025. Eleitor, chegou a hora de mudar, fiscalizar e corrigir. Juntos somos muito mais fortes. Vote com consciência. Vote 45333. Coronel Gervásio. Acelera São Paulo. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Não poderia ser melhor o começo de Tite à frente da seleção brasileira, hein, Celso? Competente e sortudo. Pois é, Gamberini. 2 jogos, 2 vitórias, está aí o resultado, 100% de aproveitamento. E a seleção, que estava em 6º lugar,
fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, agora é vice-líder à frente da Argentina e atrás apenas do Uruguai. Veja os gols da vitória sobre a Colômbia em Manaus. Na Arena Amazônia, com pouco mais de 1 minuto de jogo, Neymar cobrou o escanteio e Miranda se antecipou à zaga para marcar 1-0 Brasil. Ainda no primeiro tempo, Rames levantou a bola na área e o zagueiro Marquinhos acabou mandando contra o próprio gol, 1-1. No segundo tempo, Felipe Coutinho tocou para Neymar, que bateu cruzado, sem chances para o goleirão Ospina. E ficou nisso. Final, Brasil 2-1. Eu gosto de usar assim, quando tu tem que vencer com desempenho, porque isso te dá confiança. Nós saímos desse jogo de alto nível, um jogo que nós estávamos muito perto de fazer o segundo gol e nós tomamos o gol de empate na única bola e o Pekerman ajustou o time porque aí ele inverteu o lado do Rames e aí nos deu uma dificuldade maior de saída para o lado esquerdo nosso, onde nós estávamos, já era para ter feito o segundo gol. Então, parabenizar uma mobilização toda de um trabalho. Por mais importante que sejam os resultados, e nós sabemos que os são, tu tem que olhar o processo, tu tem que olhar o trabalho, tu tem que olhar a continuidade, as ideias. Aí a gente consegue ter uma real avaliação. Senão ele fica só à mercê de resultado. E só à mercê do resultado é uma análise muito superficial. Você gostou do desempenho da seleção? Sim, gostei. Claro que tem muito que evoluir, mas considerando o pouco tempo de trabalho, 2 vitórias tão difíceis assim, realmente já é um time com cara de time. A entrada do Felipe Coutinho, eu li, mudou bastante o time, tornou o time mais agressivo? Tornou o time mais agressivo. Na segunda vez no Quito também ele já entrou muito bem e tende até a ser titular no futuro. E hoje tem o Campeonato Brasileiro, tem Palmeiras e São Paulo jogando logo mais. Mas vamos falar um pouquinho antes da festa da abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A festa acontece agora e a partir de amanhã os melhores atletas paralímpicos do mundo começam a lutar por medalhas na cidade do Rio de Janeiro. A maioria deles é desconhecida do público em geral, mas são capazes de façanhas fantásticas considerando as limitações da deficiência. Limitações que caem por terra em cada modalidade. O Brasil é uma das potências dos Jogos Paralímpicos. O presidente Michel Temer participa da cerimônia. Pois é, ele participa e segundo a manchete do UOL aqui, eu estou vendo no celular, Temer não foi anunciado na abertura da Paralimpíada no Maracanã e o Maracanã teve protestos contra o governo dele. O Jornal da Gazeta termina por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Uma boa noite e até lá.